pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um review de livro e eu vou revisar aqui o Atlas de Anatomia Humana Prometheus. Eu sou a professora Natália Reineck, seja muito bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui, além de aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano, eu também falo de curiosidades, vídeos sobre ciências, eu dou um monte de dica de estudos para vocês e também faço review de alguns livros como o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, eu sempre deixo na descrição dos vídeos os links para as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, principalmente lá no Instagram. E também vou deixar o link para o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso aos meus cursos. Como hoje é review de livro, eu também vou deixar o link de compra para esse atlas aqui que eu vou revisar hoje, que é o Prometheus. Um atlas lindíssimo, belíssimo e que vale muito a pena conferir. Vamos conhecer ele por dentro, então? Bom, gente, então aqui a gente tem o Atlas de Anatomia Prometheus. Ele tem aí 3 volumes, livros enormes que estão até espremidinhos aqui na minha tela. E vamos conhecer como que esse livro, né? Esses livros são por dentro. Já adianto que é um Atlas de Anatomia fantástico e que tem alguns diferenciais aí em relação aos outros atlas que eu já revisei aqui para vocês. Então, eles dividem aqui o conteúdo em 3 volumes. Ele tem um volume falando sobre anatomia geral e sistema locomotor. Depois ele fala sobre órgãos internos e termina aí com um volume só de cabeça, pescoço e neuroanatomia, muito legal para os estudantes de odonto, porque ele traz um volume aí só para esse conteúdo. Vamos começar olhando aqui o primeiro, que ele começa aí falando de anatomia geral. Deixa eu posicionar ele aqui. As imagens do Prometheus são lindíssimas, tá bom? A qualidade do livro também é extremamente boa. A gramatura das folhas e tudo mais. Prometheus tem aquelas imagens maravilhosas que, se você ainda não conhece, você vai conseguir ter uma ideia agora aqui nesse review. Ele começa então dando um prefácio à 4ª edição, que é essa edição do livro que eu tenho aqui. Ele fala aí que a anatomia é a base da medicina, é uma disciplina que envolve a gente desde o primeiro instante aí da faculdade, né? E que esse conteúdo ele é estruturado didaticamente em sessões, sempre aliando a anatomia à clínica, que é o objetivo final do estudo da medicina e das áreas médicas aí, né? Então, eles ressaltam que a anatomia e a clínica são extremamente importantes, elas impulsionam uma a outra e dessa maneira elas acabam se complementando. E esse é um dos diferenciais desse livro, que traz muita informação de correlação entre a anatomia, né, básica, né, a anatomia pura com a parte clínica. Aliás, ele é quase um livro de anatomia clínica, apesar de ser nomeado como Atlas de Anatomia e não como livro de anatomia clínica. Vocês vão ver que ele tem muito conteúdo em forma de texto, bastante conteúdo de embriologia, até de fisiologia, e faz sempre essa ponte com a clínica, o que é muito legal nesse livro e acaba fazendo com que ele seja um livro extremamente completo. Ele começa falando também por que Prometheus, para você entender o porquê do nome Prometheus. Então ele conta lá da mitologia grega, e aí ele fala que Prometheus em grego significa o que pensa adiante. E para fazer jus ao seu nome, esse atlas foi elaborado aí com o objetivo de abrir novos caminhos, né? E aí ele conta aí com mais detalhes essa história, é interessante você ler a critério de curiosidade. Traz uma página de agradecimentos e já começa aí com um sumário bem completinho desse volume aqui, tá bom? Cada volume traz o seu próprio sumário. Então, ele fala do capítulo, né, de anatomia geral e aí os subcapítulos, né, o que aquele capítulo vai abordar. Então, começa com filogênese e ontogênese humanas e aí depois ele desmembra, tá? Visão geral do corpo humano, anatomia de superfície
e planos de orientação do corpo, e começa aqui a separar praticamente por sistemas, né? Ossos e articulações, músculos, vasos, sistema linfático e glândulas, neuroanatomia geral, lembrando que ele vai ter depois um volume só para falar de neuroanatomia específica. E aí ele começa a separar por regiões, ó. O próximo capítulo é de paredes de tronco, lembrando que aqui, ó, tudo isso aqui tá no conteúdo de anatomia geral, tá? Então ele fala dos sistemas, mas é um conteúdo mais genérico, e aqui ele começa a especificar a anatomia mesmo, começando com a parede do tronco, ó, falando de ossos, articulações, deixa eu aqui, ó. Falando de ossos, articulações, ligamentos, sistemática da musculatura, topografia da musculatura, sistemática das estruturas vasculonervosas, topografia de estruturas vasculonervosas, e aí ele parte para as outras regiões, né? Membro superior, membro inferior, e termina aqui esse volume com um apêndice trazendo referências bibliográficas e índice alfabético. Vamos dar uma olhadinha como que é um capítulo dele, para a gente ter uma ideia, começando aqui com o capítulo de anatomia geral. Ele começa com uma página colorida, cada capítulo tem uma corzinha aqui, ó, para você conseguir navegar aí entre os capítulos do livro, traz um sumário resumido do que vai ser abordado naquele capítulo e começa com o conteúdo. Olha a quantidade de conteúdo em forma de texto. Tudo bem que esses primeiros capítulos nos outros atlas de anatomia também tem bastante informação, mas vocês vão ver que ele segue assim em todo o decorrer de todos os capítulos aí dos 3 volumes, tá? Então ele começa lá falando de filogênese, ontogênese. Ele traz essas tabelas, tá? Onde ele traz conteúdos a mais, às vezes ele vai fazendo a correlação com a clínica dentro das tabelas, às vezes alguns conteúdos de forma resumida e mais visual, e traz bastante imagem também. Olha lá, desenvolvimento do sistema esquelético, desenvolvimento e remodelação ósseas, traz algumas tabelinhas. Isso aqui é bem legal, porque fala do período de ossificação dos ossos, né? E continua lá, vai falar de planos e eixos, anatomia de superfície, termos de orientação. E aqui ainda estamos no capítulo de anatomia geral, tá? Vai falar de esqueleto e estrutura dos ossos. Tô passando rapidamente, porque senão a gente vai ficar com 2 horas de vídeo aqui, tá bom, gente? Que é muito conteúdo, mas já vejam a quantidade de conteúdo em forma de texto que ele traz. E ó, aqui ele já tá falando de artrose, tá vendo? Então ele tá falando estágios, mecanismos de compensação e quadro clínico da artrose. Então sempre vai trazendo essa ponte e vai fazendo essa relação com a clínica, o que é muito legal nesse livro. Fora isso, gente, as imagens, as ilustrações são lindíssimas. Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu gosto muito do Netter, gosto muito das ilustrações do Netter, mas eu vou ser ousada e dizer que essas ilustrações do Prometeu são até mais bonitas do que as ilustrações trazidas pelo Netter, tá? Aqui eu já tô no próximo capítulo, ó, começamos a orelhinha verde, que é o capítulo de parede do tronco. Quando ele termina os capítulos, ele termina no conteúdo mesmo e não traz nenhum tipo de atividade, de fixação, questionário e tudo mais. Ele termina com o conteúdo e já começa com o próximo capítulo. Esse aqui, no caso, é o capítulo de parede de tronco, traz o sumário resumidinho, e aí já ele começa falando esqueleto do tronco, o desenvolvimento da coluna vertebral, estrutura das vértebras, ligamentos, caixa torácica, pelve. E aí ele vai começar a falar de músculo. Então aqui ele traz embriologia e começa a falar dos músculos. Quando ele fala de músculo, ele traz tabelas,
no livro mesmo, incorporadas no livro, com origem, inserção, ação e inervação daqueles músculos que ele está mostrando. Então, ele traz as imagens dos músculos e as tabelas com todas essas informações didáticas. Diferente do Sobota, por exemplo, que traz um livretinho só com essas tabelas. Aqui ele vai trazer incorporado no livro, tá bom? E aí, aquelas imagens lindíssimas que eu comentei com vocês. Deixa eu dar mais uma folheada para vocês terem uma ideia. Vamos para o próximo capítulo, que é de membro superior, segue o mesmo padrãozinho e vai continuando com o conteúdo. Reparem que, se você já viu o review de outros livros, aqui como o Netter, por exemplo, o Netter é um livro que vai trazer basicamente as imagens e os nomes das estruturas com algumas informações esparsas, né? Esse aqui não, esse aqui vai trazer, o Netter vai ser mais parecido com isso aqui, né? Algumas informações e basicamente as imagens com os seus respectivos nomes. Já o Prometheus, ele vai ter bastante conteúdo em forma de texto aí incorporado no livro também, tá vendo, ó? Sempre fazendo essa ponte com a clínica, como eu já venho repetindo aqui para vocês. No próximo capítulo, aqui ó, mais algum exemplo de correlação com clínica, tá? Mãos em prece após lesão proximal do nervo mediano, e ele vai fazendo essas correlações, que é muito, muito legal nesse livro aqui. E aí, o próximo capítulo, membro inferior, ele segue aí com os conteúdos. Traz aspectos gerais, eixo anatômico mecânico do membro inferior, ossos. Depois ele vai falar de músculo, depois ele vai falar de vascularização e inervação. Aqui tá falando de musculatura. Traz até alguns testes ortopédicos, ó. Músculos, irrigação e assim por diante. Lá no final do livro, então, esse aqui ele vai terminar basicamente só com as referências bibliográficas e depois ele vai trazer um índice alfabético, se você quiser consultar algum termo e ver qual lugar do livro que ele citou aquele termo em específico. Vamos para o próximo volume aqui. Esse aqui é o de órgãos internos. Ele vai seguir uma estrutura bem semelhante. Ele começa lá com as mesmas informações, né? Porque Prometheus, agradecimento, tudo igual nos 3 volumes. E vai para o sumário, aquele sumário detalhado, né? Então, esse livro começa com estrutura e desenvolvimento embrionário dos sistemas e órgãos, de cada um dos sistemas e órgãos internos que ele vai abordar aqui. Então, ele fala lá de sistemas de órgãos e desenvolvimento das cavidades corporais, sistema circulatório, sangue, linfático, respiratório, digestório, urinário, genital, endócrino, divisão autônoma do sistema nervoso. E aqui ele começa a separar por regiões. Então, fala do tórax, abdômen e pelve. E a sistemática do suprimento dos órgãos. Ele termina com uma coisa muito interessante, esse volume aqui, que é uma sinopse, onde ele vai trazer tabelas com os principais órgãos e estruturas vistos nesse volume, né, nesse livro, e um resumão muito legal, eu vou mostrar para vocês. E aí termina com referências e índice alfabético. Então, começando aqui, ó, no primeiro capítulo ele vai falar de estrutura de desenvolvimento embrionário, então vai lá falar da embriologia, dos órgãos e sistemas, continua com aquelas imagens lindíssimas, sangue, sistema linfático e assim por diante. Vamos já pular para o próximo, onde ele começa a separar por regiões e vai falar do tórax. Então, ele começa sempre com visão geral, como ele fez no outro volume, né? Visão geral do tórax. E vai detalhando aí cada estrutura. Diafragma, inervação, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, a parte torácica da aorta,
vasos linfáticos, nervos, coração e assim por diante. Traz exames de imagem para você fazer essa correlação com a questão da clínica. E traz bastante informação, olha lá. Ação mecânica do coração, ele traz informações legais que são até de fisiologia, tá bom, gente? Fala de eletrocardiograma, fala de complexo estimulante do coração, fala de ação mecânica do coração, sístole, diástole, das fases, né, do ciclo cardíaco. Então, isso tudo é conteúdo de fisiologia que é extremamente relevante e ele traz nesse livro também. Continuando aqui, sistema linfático, esôfago, ele vai falando de cada órgão, traz anatomia topográfica, exames de imagem. Próximo capítulo é sobre abdômen e pelve. E segue, tá bom? Do mesmo modelo. Vai falar da parte mais geral, aspectos funcionais, e aí segue falando dos órgãos. Lá no final, então, desse livro, eu falei para vocês que ia ter um diferencial, né, em relação aos outros. Então, ele vai trazer uma sinopse, destacando os principais órgãos e estruturas vistos nesse volume aqui, em forma de tabela, e as principais informações que você precisa saber, relembrar, né, sobre aquelas estruturas. Então, ele começa falando lá do timo: posição, formato e estrutura, vasos e nervos, função, desenvolvimento embrionário, e ainda traz as principais doenças referentes àquele órgão. Segue lá, ó, coração: posição, formato e tamanho, morfologia externa, morfologia interna, vasos e nervos, função, embriologia e as principais doenças que estão relacionadas àquele órgão. E assim ele segue com todos os órgãos e estruturas que ele colocou aqui nessa sinopse. E aí ele termina lá também com referências bibliográficas e um índice alfabético para consulta. Termina então com o último volume, que vai falar sobre cabeça, pescoço e neuroanatomia. Alô, estudantes de odonto, ele vai trazer um volume só preparado aí para vocês, né, específico para vocês, estudantes de odonto ou estudantes que precisam aprofundar o seu conhecimento na parte da neuroanatomia. Esse atlas é muito legal e muito completo para vocês, tá bom? Então, começa lá do mesmo jeito que os outros, vai para um sumário específico. Ele começa trazendo visão geral, o primeiro capítulo, né, cabeça e pescoço, trazendo uma visão geral, falando de ossos, ligamentos e articulações, musculatura, sistemática da musculatura, sistemática das vias vasculonervosas, órgãos e vias vasculonervosas, topografia, e olha que legal, ele traz anatomia seccional. Isso aqui é muito importante para você fazer a correlação e aprender a leitura de exames de imagem, né? Então, ele traz cortes frontais, cortes horizontais, cortes sagitais. Isso aqui é muito legal. Também seguindo, né, esse diferencial do livro, que é fazer essa ponte com a prática. Próximo capítulo é só sobre neuroanatomia. Então, ele começa falando dando uma introdução, falando de histologia, divisão autônoma do sistema nervoso, meninges, líquor, telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico e cerebelo, vascularização, estrutura geral e vascularização da medula, anatomia seccional do encéfalo, sistemas funcionais. E olha só, ele traz um subcapítulo só sobre sistemas funcionais e correlações clínicas, e termina também com algo diferente, termina com um glossário com os principais termos que foram abordados lá durante o volume, né, durante esse volume do livro, e traz um resumo também com as principais informações que você precisa relembrar e que estão contidas nesse volume. Termina com referências e índice alfabético, como todos os outros. Então, começa aqui com o capítulo de cabeça e pescoço. Ele traz a visão geral, ó. Então, regiões, acidentes ósseos palpáveis, fáscias, anatomia clínica, fazendo as correlações com as patologias, ó, torcicolo,
bócio, avaliação da pressão venosa do pescoço, embriologia da face, embriologia do pescoço e começa aqui falando de crânio. Então, anatomia do crânio. Mais uma vez, reparem na quantidade de informação em forma de texto. Crânio do recém-nascido, calvárias, vistas, base do crânio, vista externa, vista interna e assim por diante. Deixa eu pular aqui essa parte de ossos. Ó, exames de imagem. Começa falando dos músculos. Olha que lindas ilustrações. Traz as tabelinhas lá, né? Com origem, inserção, ação, inervação, função, inervação, né? Vascularização, inervação, tudo isso aqui tá no primeiro capítulo, tá? De cabeça e pescoço. Topografia. E aí ele termina lá, eu comentei com vocês, da anatomia seccional lá, né? Então, ele termina lá com um subcapítulo, né? Falando de anatomia seccional com todos os cortes que você precisa conhecer e as suas respectivas estruturas. Próximo capítulo, neuroanatomia. Traz lá o índice resumido, divisão e funções básicas do sistema nervoso. Como eu falei, também traz bastante informação de anatomia clínica, até de fisiologia, visão geral, morfologia, desenvolvimento embrionário, suprimento sanguíneo. Na introdução, tá? Então, ele fala do suprimento sanguíneo de forma geral, depois ele vai especificar a parte anatômica. Órgãos dos sentidos, meninges, aqui eu já pulei de capítulo, tá? Líquor e assim por diante. Telencéfalo, diencéfalo, cerebelo. E aí, vamos lá para o final, que eu vou mostrar para vocês aquele resumo que ele traz, né? Então, lá no final, ele traz um capítulo de resumo. Não é uma tabelinha como aquela sinopse que ele fez no outro volume, é um resumo mesmo, um capítulo inteiro, ó, de resumo, é todo esse verdinho aqui, onde ele vai trazer o glossário e o resumo. Então, ele começa falando com o glossário, trazendo as informações lá dos termos. Não é uma definição apenas, são informações referentes àqueles termos utilizados. E aí ele vai trazer também o resumo, os principais tópicos que ele abordou, com informações visuais, ó, fluxograma, mapinhas mentais, tabelas, tudo para você reforçar e reter aí todo o conteúdo que foi abordado durante o livro. Depois desse resumo, ele termina lá com as referências bibliográficas e com o índice alfabético, assim como nos outros volumes. Em todos os volumes, aqui na contracapa, na parte de trás do livro, nem sei se chama contracapa isso daqui, acho que contracapa é na frente, né? Mas lá no final do livro, né, na parte de trás, ele traz o mesmo texto, tá? Falando que o Atlas de Anatomia Prometheus é o mais completo do mundo, representa um grande marco na evolução da abordagem didática da anatomia, ao ser o precursor na apresentação de textos explicativos e elaboradas correlações da anatomia com outras áreas da saúde, proporcionando um crescente conhecimento clínico. E isso é claramente visto no livro, né? Ele realmente é um atlas extremamente completo que extrapola aí o conteúdo de um simples atlas de anatomia, mas traz aí muita informação densa em forma de texto, que na minha opinião é praticamente um livro de anatomia clínica, né? Ele é a junção de um atlas de anatomia com um livro de anatomia clínica
tudo no mesmo aqui. Aí ele fala um pouquinho daquele volume específico e termina falando da 4ª edição desse livro aqui. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Atlas de Anatomia, o Super Atlas de Anatomia aí, Prometheus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou desse livro aqui e se você tem preferência por esse atlas ou algum outros atlas daqueles famosos de anatomia e que eu já revisei aqui no canal. A gente tem uma playlist só de review de livros. Lá tem review de Netter, Sobota e vários outros livros de anatomia e de fisiologia também para vocês. Deixa também o seu like caso você tenha gostado, para eu saber, é sempre bom ter esse feedback aí de vocês. Eu desejo para vocês bons estudos e até o próximo vídeo.